Olá amigos, olá amigas, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nesse momento nós nos encontramos no episódio de número 29 dessa série biográfica de Camille Flammarion. E o nosso herói, o nosso Camille, está com 18 anos de idade, trabalhando no Observatório de Paris, e diante das descobertas que ele faz sobre o mundo astronômico, sobre o movimento dos astros, as leis da física, ele começa a questionar algumas coisas e algumas informações que a Igreja Católica ensina aos jovens e no processo de formação de sacerdotes e de padres. Por isso esse nosso episódio tem o título de Novos Questionamentos sobre a Religião. Vimos no episódio anterior o diálogo que ele teve com duas pessoas religiosas que ele considerava muito sábias e como ele ficou decepcionado com a conversa que ele teve com uma dessas pessoas. Diante desse processo de transformação e de questionamento, à medida em que ele aprendia o movimento dos astros e questionava a base da igreja, ele resolve então reler a Gênesis e os Evangelhos para que ele pudesse realmente construir dentro de si a sua própria opinião sobre esses temas. Esse processo levou semanas, levou meses, esse processo de autoquestionamento, de autotransformação, que nós vamos observar com mais detalhes ao longo desse episódio. E a conclusão que ele chega ao reler a Gênesis e ao reler os Evangelhos é que a Igreja Católica, a Bíblia, trazia uma história insustentável se fosse lida e interpretada ao pé da letra. Não se aplicava diante das evidências que a ciência conquistava dia após dia, e isso enfraquecia os pilares que sustentavam a igreja. Essa é a conclusão dele. À medida em que ele estudava a história das descobertas científicas, ele percebia que essas descobertas eram sustentadas pela observação direta dos fatos, pela construção de evidências sólidas de que aquele fenômeno era real e que tinha a explicação científica adequada. Por outro lado, ele concluía que as explicações da Igreja Católica a respeito das histórias e dos contos da Bíblia eram simplesmente ficções indemonstráveis. Então ele começa essa releitura da Gênese para que ele pudesse realmente ter certeza disso. E ele começa a fazer algumas questões. Por exemplo, ele começa questionando se é admissível que os astros criados por Deus foram criados em um dia. Todos os corpos celestes foram criados em um dia e no primeiro dia da criação. Como que isso é possível se a luz que ilumina os próprios astros também foi criado no primeiro dia? Essa é uma questão que ele considerava incongruente, que não explicava a si própria diante das evidências da ciência. Como é que poderia o corpo físico de um ser humano, como Adão, ter surgido simplesmente do barro? Isso era inconcebível. A ciência já havia demonstrado como os corpos físicos são formados, e um corpo vir do barro não fazia sentido nenhum. Como que Eva poderia ter sido criada a partir de uma costela de Adão? Nós já sabemos e acabamos de comentar que o corpo físico tem a sua origem através da junção de uma célula sexual feminina com uma célula sexual masculina. E como é que ela podia ter surgido, então, da costela de Adão? Como é que podia, naquela passagem, uma serpente ter conversado com dois seres humanos? Isso não fazia nenhum sentido do ponto de vista científico. Então, aprofundando esse estudo bíblico, Camille percebeu que o autor daquele texto parecia ter uma familiaridade, uma intimidade muito grande com o próprio Deus, tratando-o simplesmente como um homem muito poderoso, porque nessa passagem nós somos até capazes de ler trechos como Deus passeava no jardim à tarde com um vento fresco batendo em sua face, e inclusive que Deus foi o alfaiate das roupas de Adão e Eva. Deus criou as roupas que esses dois seres humanos primitivos, segundo a Bíblia, ou primordiais, usaram. Então nada disso fazia sentido para Camille Flammarion.
É claro que nós percebemos e entendemos e sabemos que a história da Bíblia, da Gênesis, é uma alegoria que tem um significado muito mais profundo, uma interpretação muito diferente quando nós estudamos nas entrelinhas. E o Espiritismo é capaz de explicar esses processos e essas passagens, inclusive em um livro também chamado A Gênese, de Allan Kardec, e em outros textos suplementares. Mas para aquele jovem de 18 anos que havia tido a sua formação toda sobre a Igreja Católica, esses conceitos eram interpretados literalmente. Não só naquela época, mas hoje também há pessoas que os interpretam literalmente. Mas para ele aquilo não mais funcionava, não fazia mais sentido. E a mesma coisa acontecia com os estudos do Evangelho, do Novo Testamento. Por exemplo, uma das questões que ele fez foi a seguinte: Jesus descende de Davi por seu pai José. Mas como isso é possível se José nem era o pai biológico de Jesus? Como é que Jesus poderia ser descendente de Davi se José não era o seu pai biológico? E se José era o seu pai, como que Maria, sua mãe, concebeu virgem, sem haver a união do gameta masculino com o gameta feminino? Como que isso é possível? Como é possível explicar isso? Eram as questões que aquele jovem de 18 anos fazia dentro de sua cabeça e dentro de seu coração. E como pode Jesus ter salvo toda a humanidade ao ser condenado e crucificado, se boa parte da humanidade nem conhecia a história de Jesus e não acreditava nele? Afinal de contas, boa parte da humanidade nem cristã é. Então como é que ele poderia ter salvo a humanidade inteira se boa parte dessa humanidade nem acreditava nele e nem sabia da existência dele? Se tudo isso é uma ficção, se todo o processo da Gênesis e os Evangelhos, todas essas histórias são alegorias, são infecções, sobre que pilares estão sustentadas as obras da Igreja? A Igreja se sustenta sobre o quê? O que vai restar desse edifício quando tudo isso for demonstrado ser apenas uma alegoria e uma ficção? Eram essas perguntas que ele se fazia, e as respostas que ele encontrava para isso abalavam toda a sua fé católica até aquele momento. Outros fenômenos também o impressionavam bastante dentro do Novo Testamento, como por exemplo a ressurreição de Jesus. Como é que poderia acontecer, não só de Jesus, mas a ressurreição de todos os seres humanos? Como é que isso poderia acontecer se o corpo se desintegrava, se os átomos que constituíam o corpo voltariam à Terra num ciclo natural de renovação, conhecidamente como um processo biológico? Como é que isso poderia acontecer? Como é que nós faríamos a ressurreição sem os nossos órgãos? Para onde que foram aqueles átomos que constituíam o nosso corpo? Como que era possível explicar tais situações para pessoas que faziam essas questões? Boa parte das discussões que ele teve com esses religiosos envolviam questões como essas que esses religiosos não tinham como responder a Camille. Então ele vai se incomodando com isso e ele então começa a tirar as suas próprias conclusões a partir dos seus estudos de astronomia e de ciência. Então esse trabalho sincero, segundo ele, e rigoroso que ele fez para esclarecer o seu próprio espírito, construiu dentro dele uma convicção de que esses princípios que a Bíblia trazia e que a Igreja trazia eram princípios falsos. E isso não era muito confortável para ele reconhecer. Isso trazia a ele profundo desgosto, profunda tristeza, porque toda a sua família e toda a sua formação foi feita baseada sobre esses princípios. Então isso o incomodava. Romper com essas crenças, com essas tradições, com esse conhecimento, para ele também não foi fácil. Mas ele não podia negar as evidências que ele estava descobrindo, que ele estava evidenciando. Ele descobria coisas novas, leis novas, e ele compreendia que aquilo fazia um sentido matemático, um sentido científico, eram baseados nas observações diretas. Ele via o fenômeno, ele lia sobre as hipóteses e ele lia sobre a confirmação daquelas hipóteses. Por outro lado, uma outra situação também abalou bastante
a presença de Camille dentro da igreja, o seu interesse e o seu desejo de continuar frequentando a igreja, que foi a sua última confissão. Veja como ele era seguidor dos princípios da Igreja Católica. Ele inclusive fazia as confissões, né? Hoje em dia, poucos católicos fazem esse ritual, seguem esse dogma da igreja, que é participar do confessionário. E Camille se confessava. Então, na última vez que ele havia comparecido à igreja, ele, para confessar, isso deixou nele a mais triste impressão do estado de alma do seu confessor. Mas ele ficou triste pelo confessor, ele ficou decepcionado, ele reconheceu que aquele homem era um homem falível, e o estado de alma daquele homem, para ele, era tão doentio que aquilo o deixou triste e cheio de misericórdia e compaixão por aquele homem. Acontece que nesse episódio ele tinha aproximadamente 18 anos, como nós estamos dizendo desde o começo desse nosso episódio, né? E ele se classificava como uma pessoa com uma simplicidade rara, uma ingenuidade rara. Ele era muito puro, sabia muito pouco sobre as coisas da vida, sobre as coisas da sensualidade e da sedução. E ele percebeu que aquele sacerdote que estava conduzindo a sua confissão começou a fazer perguntas e questões que estavam expondo os segredos mais ocultos do seu desenvolvimento de adolescente. Ele não entra em detalhes sobre isso, mas as perguntas são direcionadas ao seu desenvolvimento psicológico e físico sobre adolescente. E nós podemos imaginar quais seriam esse tipo de questão que estava sendo feito. E ao ouvir aquelas questões, ele enche a sua face de rubor, ele fica vermelho de vergonha. E ele tem o seu pudor ofendido, ele se sente ofendido na sua intimidade, no seu pudor. E ele parou de responder as perguntas daquele sacerdote, ele se levantou ali daquele local e saiu, e nunca mais voltou a um confessionário, depois desse episódio no qual ele se sentiu tão constrangido. E diante dessa situação, Camille foi ler então uma obra clássica da literatura católica, que é a obra de Santo Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho. E em determinado trecho das Confissões de Santo Agostinho, ele se depara com uma história mais ou menos parecida com a sua, em que Santo Agostinho estava em um banho, daqueles banhos romanos naquela época, junto com seu pai. E ele descreve na obra que o seu pai viu os seus primeiros sinais de virilidade, também numa observação muito parecida com essa do confessionário de Camille Flammarion. E Santo Agostinho também tinha 18 anos na época desse episódio. E quando seu pai vê esses primeiros sinais de virilidade no seu corpo, ele já corre para contar à sua mãe, a Santa Mônica, que já visualizava ao lado de Santo Agostinho várias crianças pequeninas como filhos ao seu redor. Então veja essa situação muito parecida e que insinua algumas observações que foram feitas por esses dois personagens históricos, por essas duas personagens históricas, Camille e Santo Agostinho, sobre a invasão da sua intimidade física por pessoas adultas. E então Camille se questiona depois de ler isso, né? Por que meu confessor me acusa de pecados tão graves, quando isso, na verdade, faz parte das sensações naturais da adolescência? Assim como acontecia com Santo Agostinho. Era natural com Santo Agostinho e foi natural com Camille. E por que eu deveria, então, ser mais santo que o próprio Santo Agostinho? Por que eu não poderia ser uma pessoa comum dentro das minhas crenças e das minhas convicções? Por que a igreja deveria me condenar por essas situações fisiológicas absolutamente naturais? Portanto, pelo curso dessas circunstâncias e pela lógica de seus estudos, aos 18 anos, Camille Flammarion deixa de crer na divindade de Jesus, nos sacramentos e no conjunto de ensinos da igreja. Então, para ele, a partir daquele momento, Jesus não era tido mais como Deus. Ele teria uma outra interpretação de quem foi Jesus e da importância de sua missão. No conjunto dos sacramentos da igreja, aquilo para ele não fazia mais sentido, aqueles dogmas fixos e absolutos, inquestionáveis, né?
Tudo isso começou com o movimento dos astros, que a Terra não era mais o centro do universo, é sim o Sol, era o centro do nosso sistema solar, que o universo era muito maior do que tudo isso, e passou por todos esses episódios que nós descrevemos na nossa conversa e nas nossas reflexões de hoje. Então, por essa lógica, ele acaba deixando de crer nessa situação. Camille também estudou, nessa época, as obras de Voltaire. E para ele, Voltaire não acreditava na imortalidade da alma. Para ele, isso também não se aplicava. Camille acreditava na imortalidade da alma e a teoria de Voltaire, as ideias de Voltaire também não eram suficientes para satisfazê-lo. Então, por um lado, a Igreja Católica também não atendia às suas necessidades, mas também a filosofia vigente à época, especialmente Voltaire, também não eram compatíveis com aquilo que ele acreditava, especialmente em relação à eternidade de todos nós, no que se refere à imortalidade da alma. E ele passou a estudar outras religiões. Ele descreve que leu livros sobre o budismo, que várias pessoas traziam do Oriente e traduziam para o francês, e livros também sobre as religiões gregas, para que ele pudesse formar opiniões mais amplas e ter a mente aberta para o significado de todas as religiões daquela época. E no fundo ele concluiu que todas as religiões tinham os mesmos princípios, elas giravam ao redor de princípios muito semelhantes, como por exemplo a necessidade de um ideal. Toda religião trazia essa necessidade de um ideal superior, o reconhecimento de um ser superior, de um Criador que coordenava as obras da natureza, que estava presente desde o princípio e que controla e nos inspira de maneira oculta, de maneira escondida dos nossos sentidos. Então todas as religiões têm essas características, além disso, em todas elas ele reconhecia um sentimento de justiça. Esse Criador era justo, infinitamente justo e bondoso para com as criaturas. Não era punitivo do ponto de vista de castigar espontaneamente por crueldade ou por sua simples vontade de fazer sofrer ou não. Então havia um senso de justiça nas entrelinhas de todas essas religiões. E ele era o primeiro a admitir o papel social das religiões. Ele era o primeiro a admirar as obras sublimes inspiradas pela caridade. Ele reconhecia esse valor e ele até se emocionava diante dessas questões da religião, essa importância em relação à caridade e o seu papel social. Mas esse não era o ponto que o incomodava nas religiões. Para ele, para o pensador, trata-se de saber se os princípios são verdadeiros ou não. Então ele buscava a verdade, independente se aqueles princípios eram ligados a alguma ação social ou não. Esse não era o ponto mais importante. Ele só não admitia, como nós concluímos no episódio anterior, que coisas equivocadas fossem ensinadas às pessoas, que isso não deveria acontecer, que as religiões deveriam ser baseadas na ciência, elas deveriam conversar abertamente com a ciência, Mas o que teria a ver essas convenções da igreja com o problema sério e fundamental da vida futura e da imortalidade? Ele não encontrava as relações que essas convenções da igreja, esses dogmas, esses sacramentos tinham com essas questões, que para ele eram as questões mais importantes, as questões da vida futura e da imortalidade. Na cabeça de Camille Flammarion, essa era a pergunta mais importante que a humanidade deveria responder. A humanidade deveria aplicar todos os seus esforços para responder essa pergunta. Por quê? A meditação sobre esse ponto leva a questões muito importantes. Ou nós desaparecemos totalmente depois da morte, e isso faria com que nós dessemos a Deus a esperança de justiça, a esperança e a justiça, porque nós desaparecemos completamente após a morte. Então como é que fica a justiça em relação às pessoas que tiveram destinos diferentes em uma vida? Uns tiveram vida fácil, vida gloriosa, vida encantada, e outros tiveram vida sofrida, vida dolorosa, vida difícil. E então nós perdemos a vida do corpo físico e estamos
integralmente desaparecidos e não existíamos mais. Então isso destruiria a esperança, destruiria o senso de justiça que as religiões traziam, como ele mesmo concluiu. Então não deveria ser assim. Ou nós desaparecemos totalmente depois da morte, ou nós existimos eternamente. Só poderia ter um desses caminhos. Ou era um, ou era outro. Era essa maneira como ele enxergava essas questões. E os dogmas da igreja, aquelas regras muito rígidas e superficiais que não estavam de acordo com os princípios da observação direta, com os princípios científicos, não atendiam a essas demandas pessoais, não atendiam a esse quesito, a essa questão, existimos ou não para sempre? Eram quesitos puramente terrenos, puramente relacionados às questões sociais, às questões de poder, às questões de controle sobre o povo, segundo assim ele acreditava. Ele era um eterno defensor do sentimento associado à religião. Ele não entendia que a religião deveria ser exclusivamente baseada na razão. E ele afirma isso categoricamente. Não sou dos que pretendem eliminar o sentimento. A religião não pode ser puramente racional, mas o sentimento, por sua vez, não pode eclipsar a razão. Então veja que Camille já desenvolve nas suas falas e nas suas reflexões a balança do equilíbrio entre razão e emoção. Nós devemos sim nos emocionar com a grandeza divina, com aqueles sentimentos que aquela obra social desperta em nossos corações em relação ao nosso próximo, em relação ao socorro, em relação ao perdão, em relação à caridade, em relação ao amor ao universo e à natureza. Mas nós não podemos deixar que esses sentimentos bloqueiem a nossa razão e façam com que nós não questionemos certas coisas que nós estamos vendo não tratar-se de verdade. Então a razão deveria andar em linha paralela com a emoção, dentro da análise religião e sentimento. O sistema do mundo moral, para Camille Flammarion, deveria formar uma unidade com o sistema do mundo físico. E para isso, a astronomia e a filosofia religiosa deveriam estar de acordo. Não é raro nós vemos nas obras de Camille ele dizer que a filosofia astronômica seria a religião do futuro. Porque através desses conceitos astronômicos, do movimento dos astros, e através do processo de estudo da criação desses astros, do tamanho do universo, das grandes distâncias, de todos os fenômenos astronômicos, nós chegaríamos a ideias profundamente religiosas, como de onde vem tudo isso, quem criou tudo isso, para que serve tudo isso, quem somos nós, por que nós estamos vivendo nesse mundo e não em outros, se há vida no nosso mundo, haverá vida em outros mundos, como foi criada a vida em outros mundos, qual é a relação da vida nesse mundo com a vida em outros mundos, e isso reforça a ideia de pluralidade dos mundos habitados e também reforça até mesmo a ideia de pluralidade das múltiplas existências em diferentes mundos. Então ele acreditava que essa filosofia religiosa deveria estar caminhando de mãos dadas com a filosofia física, do mundo físico. E para ele, a astronomia era esse caminho de aprofundar na filosofia religiosa. E ele gostaria muito, ele diz, de dedicar a sua vida inteira a demonstrar essa verdade. Quero demonstrar essa verdade. E por isso ele estudou tanto e publicou tantas obras que caminhavam nessa direção. Ele fez isso com tanta paixão e com tanta dedicação que ele reconhece que esse tipo de estudo pode ter prejudicado a sua vida material, a sua vida financeira e até mesmo a sua vida social, porque ele angariava antipatia de todos os lados. Por um lado, ele tentava mostrar que os dogmas da Igreja Católica eram incompletos e insuficientes para atender às necessidades reais de transformação pessoal. Então ele angariava antipatia dentro dos círculos católicos. Por outro lado, ele era um cientista, um pesquisador, ou pelo menos começava
a construir a sua carreira, e no futuro se consolidaria essa carreira como cientista e pesquisador, que acreditava piamente na existência de um Deus. Tanto é que ele vai escrever uma obra belíssima chamada Deus na Natureza. E para o mundo positivista, isso também não era aceitável. Então ele também angariava antipatias e desconfianças dentro do meio científico. Mas ele estava disposto a pagar esse preço para defender as suas ideias, para defender aquilo que ele acreditava como verdade, a existência de um Criador, a existência da imortalidade da alma, tudo isso associado às leis da ciência e às leis da astronomia. Eis aí uma bela síntese de quem era, de quem foi e de como pensava Camille Flammarion. Aguardo vocês no próximo episódio, o episódio 30 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.